Bem-vindo a mais esse programa Lar e Família. Nós estamos estudando a Bíblia para que a Bíblia entre no nosso lar e na nossa família. Eu preciso da Bíblia dentro de mim para que a Bíblia influencie a minha casa quando eu estiver dentro de casa. Bíblia em mim, Deus em mim e eu dentro da minha casa. Eu preciso porque sou pecador. Eu preciso porque estou lutando. Você sente necessidade de Deus na sua vida? Você sente necessidade de ter a Bíblia na sua casa? Então, esse programa é para você. Esse programa é para você que quer levar Deus para o seu ambiente de trabalho, para você que quer a Bíblia dentro de você, para que a Bíblia vá com você, Deus vá com você para o seu ambiente de trabalho. A Bíblia é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós estamos continuando nesta série de programas Lar e Família sobre o Sermão da Montanha. No programa passado, nós estudamos o capítulo 6 de São Mateus, dos versos 5 ao verso 8. E ficou faltando uma coisinha do verso 8, que eu gostaria de comentar com você ainda neste programa. Nesse programa nós vamos falar sobre a oração do Senhor. Uma oração muito interessante. Mas ainda do programa anterior, o verso 8 eu queria destacar, do capítulo 6 de São Mateus, diz: não vos assemelheis às pessoas que falam muito e acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso diz no verso 7. E usam de vãs repetições. Então no verso 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Bom, aqui tem algumas pessoas que dizem assim: olha, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe do que eu preciso antes que eu peça, para que eu vou pedir então? Se Deus já sabe de tudo, eu vou ficar parado aqui no meu lugar e Deus que vai resolvendo as coisas da minha vida. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Bom, a oração não serve para mudar a opinião de Deus. A oração serve para mudar a minha opinião. A oração não serve para mexer com a mão de Deus. A oração serve para mexer comigo, para que eu me submeta à mão de Deus. Deus já sabe o que é bom. Deus já sabe o que eu preciso. Deus sempre me quer dar o que é bom. Apesar disso, no livro Grande Conflito, tem um texto muito interessante que diz assim: faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração de fé coisas que ele não concederia de outro modo. Então, para que a gente saiba que Deus responde orações, faz parte do plano dele conceder algumas coisas através da oração que ele não concederia de outro modo. Eu acho esse texto muito interessante e esse texto me anima a orar. Eu mesmo tenho alguns projetos em família agora, alguns projetos de férias. Às vezes eu penso até que eu dei um passo maior do que eu devia ter dado, mas eu estou orando por esses projetos. Eu estou pedindo a Deus para que me ajude, porque Deus pode fazer além do que eu posso fazer naturalmente. Pela oração eu posso receber coisas que Deus não me daria naturalmente. Mas, regularmente, a oração não serve para mudar a opinião de Deus. Ela serve para me mudar. Então, eu vou orando e enquanto estou em oração, em atitude de oração e de adoração, a minha mente vai se conformando à mente de Deus. Eu vou compreendendo melhor a vontade de Deus. Eu vou aceitando a vontade de Deus. E como a gente vai ver no estudo de hoje, eu vou dizendo: seja feita a tua vontade. Porque às vezes, sabe o que eu percebo? Eu percebo que às vezes eu quero muito a minha vontade. E na verdade, eu quero ser Deus. Eu quero usar a Deus como a lâmpada. Eu sou o dono da lâmpada, eu esfrego a lâmpada, e então o gênio sai e diz assim: pois não, amo, pode falar o que você quiser, eu vou fazer para você o que você quiser. E a gente pensa que Deus é esse tipo de menino que vai atender às minhas demandas.
Deus é o Criador do universo. Ele está sob controle de todas as coisas. Ele também controla a minha vida. Ele sabe o que é bom para mim. Eu não precisaria dizer para Ele o que Ele já sabe. Mas Ele diz, peça. Peça, meu filho. Vamos ver isso num outro programa mais para frente também. Ele diz, peça. Peça, meu filho. Ore. Fale comigo. Outra coisa interessante que acontece enquanto estou orando é que durante o meu período de oração, o Espírito Santo vai me falando de coisas na minha vida que não estão corretas. Coisas que estão, de alguma maneira, impedindo a ação de Deus na minha vida. Às vezes, na minha vida, eu coloco um preguinho onde o diabo pendura o seu quadro. E aquele preguinho continua ali. E na casa da minha vida, a casa da minha vida é de Deus, mas tem um preguinho onde o diabo pendura o seu quadro. É algum hábito, algum vício, alguma tendência a qual eu dou vazão, eu alimento. Eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu tenho meus momentos devocionais, mas por alguma razão, às vezes tem alguma coisinha onde algum pedaço da minha vida em que eu estou cedendo terreno ao inimigo de Deus. E isso impede as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Deus não pode me abençoar como Ele gostaria e como Ele poderia me abençoar. Então, enquanto eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, eu estou perseverando em oração, Deus vai me revelando estas coisas que não são perceptíveis a princípio, não são claramente perceptíveis. Então eu preciso que o Espírito Santo me mostre. E isto acontece enquanto eu oro. Por isso é que eu preciso perseverar em oração. Eu preciso me manter em oração. Eu preciso ter um programa regular de oração. Eu preciso estar envolvido na oração todo momento, de maneira formal e de maneira informal. De maneira formal é aquele horário programado, em que eu tomo tempo para orar, em que eu vou à presença de Deus e fico ali na presença de Deus, mas depois de maneira informal eu saio da minha casa, vou para o meu trabalho e permaneço na presença de Deus falando com Ele a todo tempo, a todo momento. Então, momento formal e o momento informal da oração. Então, eu preciso orar, ainda que Deus já saiba de todas as coisas. Porque a oração não muda Deus, mas muda a mim. A oração conforma a minha mente à mente de Deus. Oração, somado com o estudo da palavra de Deus, produz bênçãos que nós não podemos calcular. O que faria uma vida de oração pela sua casa, pela sua família, pela sua vida? Como seria a sua vida se você tivesse uma vida de oração? Se você dedicasse períodos regulares à oração? Eu quero convidar você a dedicar a sua vida para a oração, a tomar períodos regulares para orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi também orava 3 vezes ao dia. Davi dizia pela manhã, ao meio-dia e à noite eu me ponho de joelhos e fico esperando. Daniel também costumava orar 3 vezes ao dia. Por que eu não posso fazer isso? Será que eles eram menos ocupados do que eu? Será que a vida deles era mais fácil do que a minha vida? Eu não acredito, eu não acredito. Às vezes o que falta é determinação, o que falta é propósito. E isso Deus pode fazer, o Espírito Santo pode me ajudar. Mas vamos aqui agora iniciando a oração do Senhor. Capítulo 6 de Mateus, começando com o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim. Jesus estava com seus discípulos reunidos ao pé do monte. E agora Jesus vai ensinar a orar. Como é que a gente ora? Eu não preciso orar exatamente essa oração. Mas esta oração me serve de modelo e nada impede de orar exatamente esta oração. Se você não decorou, pode decorar a oração do Senhor. Você pode usar essa oração. Mas
mais importante ainda do que usar esta oração é você usar os princípios que Jesus expôs nesta oração. E quais são esses princípios? Ele disse, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja que há uma tensão na primeira frase. Pai nosso que estás nos céus. Qual que é a tensão? A tensão é entre o Pai nosso e o que estás nos céus. Porque Pai nosso parece uma coisa muito próxima. Deus planejou a relação pai-filho para ser uma relação muito próxima. Pode ser que você não teve um pai próximo. Pode ser que o seu pai não exemplificou na vida dele o modelo de Deus. Deus como pai. O plano de Deus era que os pais terrenos explicassem o Pai Celestial. Tem uma frase que diz que Deus fez o Pai para se explicar. Infelizmente, alguns pais não estudam com profundidade a palavra de Deus e não compreendem que o seu papel é explicar para o filho como Deus é amoroso, como Deus é carinhoso, como Deus é justo, como Deus é misericordioso. Eu tenho ouvido falar de alguns pais que são modelos de Jesus. Deus tem modelos dele aqui nessa terra. São pais bondosos, amorosos, mas eu também tenho ouvido falar de pais que são tudo menos o modelo de Deus. Se depender desses pais, os filhos não conhecerão a Deus. Porque os filhos não conhecem a Deus pelo que o pai fala, mas pelo que o pai é. Então agora, você que é pai, e mãe também, claro que mãe também, você que é pai ou mãe, será que os seus filhos, ao olharem para você, para o tom da sua voz, para a maneira como você lida com os defeitos do seu filho, eles conseguem ver a Deus em você? Eles conseguem enxergar a Jesus em você? Eles conseguem ter o desejo de se aproximar de Deus por ver você, por contemplar a sua vida? Eu quero falar mais sobre isso. E eu quero convidar você para estar comigo logo depois do intervalo. Um abraço. A gente vai e volta. Até já. Bem, estamos de volta para estudar a oração modelo de Jesus, apresentada no seu mais longo sermão, o Sermão da Montanha. Como essa oração pode afetar a vida da minha casa, a vida da minha família, a maneira como eu sou dentro de casa? Bom, se você é pai, eu sou pai. Eu sou pai. Se você é pai ou se você é mãe, veja o que diz essa oração. O Senhor Jesus diz, portanto, vós orareis assim. Mateus capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás nos céus. Antes do intervalo, eu estava falando da tensão que há entre o Pai Nosso, algo muito próximo, e o está nos céus. E eu estava falando da importância de nós, como pais, sermos modelos de Deus para os nossos filhos. Eu estava citando aquele texto que diz, aquela frase que diz que Deus fez o Pai para se explicar. Agora, alguns pais, infelizmente, não são a explicação de Deus. Alguns pais são a explicação do outro, do inimigo de Deus, e não de Deus. Porque não tratam a seus filhos como Deus trata a seus filhos. Lá no Salmo 103, Davi diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Porque ele sabe que nós somos pó. Deus é um ser compassivo, Deus é um ser misericordioso, Deus é um ser próximo, Deus tem prazer em ter intimidade com a gente, Deus gosta de andar com a gente, Deus fez o sábado para estar com a gente e para a gente estar com Ele. Por isso que Ele fez o sábado, porque Ele gosta de intimidade, Ele gosta de proximidade, por isso Ele é Pai, entende?
pai. Deus precisa de pais que expliquem o seu caráter para os seus filhos, não através de palavras, mas através do jeito que eles são. Então eu, como pai, eu preciso estudar a Bíblia e orar e dizer assim: meu Deus, me ajude para que eu seja um pai de acordo com aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Me ajude a ser uma mãe, para que as minhas manifestações em relação aos defeitos dos meus filhos sejam manifestações que te representem. Porque às vezes, a gente usa os defeitos dos filhos para manifestar os nossos próprios defeitos. E a gente se enche de justiça, se achando no direito de perder a paciência, de gritar, de ofender, de magoar um filho por causa dos erros e dos defeitos dos nossos filhos. Espera um pouquinho. Eu não estou querendo dizer para você que a gente não deve disciplinar os filhos. Em alguns países, inclusive no Brasil, existe essa controvérsia sobre disciplina física ou não. Eu não vou falar para você a minha opinião, porque eu não tenho opinião. Um filho de Deus abdica da sua opinião para ressaltar a opinião da palavra de Deus. A palavra de Deus fala muito de disciplina. A palavra de Deus diz que os filhos que estão sem disciplina, ou seja, não são corrigidos, estão sem correção, esses filhos se consideram a si mesmos como bastardos, ou seja, como filhos ilegítimos. Ou seja, um filho que não é corrigido, um filho que quando erra não tem um pai e uma mãe que chega junto, chega perto e diz: meu filho, não está bom esse teu caminho, alguma coisa precisa acontecer. Então, esse filho que não tem a disciplina, que não tem a correção por parte do pai, por parte da mãe, esse filho se considera um filho legítimo. Ele interpreta o amor do pai e da mãe, é isso que diz a Bíblia, que um filho interpreta o amor do pai e da mãe pelo ato amoroso da correção. Então, um pai que sabe dizer não, que sabe colocar leis justas, leis apropriadas dentro de casa, uma mãe também, e que mantém essas regras, e que tem consequências para a quebra dessas regras. Essas regras são claras, essas regras são justas, e quando elas são quebradas, existem consequências justas, equilibradas, bondosas, mas tem consequências. Quando isso acontece, o filho não gosta, porque nenhum filho gosta de restrição. Eu não gostava de restrição, você gostava de restrição? A gente não gostava. E talvez alguns de nós tivemos pais que exageraram um pouco para o lado da restrição, para o lado da disciplina, para o lado de pôr leis, pelo lado de pôr regras. E aí a gente parte para o outro erro, para o outro extremo, que é não colocar regra nenhuma, não colocar restrição nenhuma, e é ser só o pai legal, a mãe amigona, o pai amigão. Eu só quero ser amigão, só quero tratar bem, eu não ponho regra, eu não sei dizer não. E isso você vê de crianças pequenas. Às vezes, isso vem de um certo senso de culpa por falta de intimidade com os filhos, por abandono dos filhos, por estar o tempo todo fora de casa ganhando dinheiro. Não é errado ganhar dinheiro, mas eu não posso ganhar dinheiro às custas da vida dos meus filhos. É melhor passar fome. É melhor tomar água junto com os filhos, viver a pão e água junto com os filhos, a ter caviar dentro de casa e perder os filhos. Então, alguns pais, algumas mães que gastam a vida fora de casa, eu também não estou dizendo que é errado trabalhar fora de casa, mas primeiro eu tenho que pensar nos meus filhos. No programa passado eu falei daquele livro, O Lar Adventista. Leia aquele livro. Esse livro é interessante, me ajuda a adotar padrões apropriados. E eu disse no programa passado que o livro Lar Adventista não é um livro proselitista, não é um livro que quer fazer de você uma pessoa adventista. Não, ele é um livro para as pessoas que aguardam o advento de Jesus.
São adventistas porque estão aguardando a volta de Jesus. Tem muitos cristãos de religiões diferentes que são adventistas porque aguardam o advento de Jesus. Então, leia esse livro, O Lar Adventista. Você pode encontrar esse livro em cpb.com.br. cpb.com.br. E ali você vai ver o papel do pai. Tem toda uma seção sobre o papel do pai, sobre o papel da mãe. Como ser um pai? Como ser uma mãe? E eu estava dizendo agora há pouco que alguns pais, algumas mães, por não terem tempo para estar com os filhos, então se tornam permissivos com uma forma de compensação. Eu não sei o que faz mais mal, se é a ausência, se é a distância ou se é a permissividade. Eu sei que a junção dos dois é algo terrivelmente pernicioso. Quando os filhos não têm regras, os filhos não sabem ouvir um não assim do pai. Né? Então, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que representa Jesus, um pai que representa Deus, é um pai que vai procurar maneiras e mil maneiras para desenvolver a intimidade. Se você tem filhos pequenos, sempre que você puder, tenha os filhos perto de você. Você que é mãe, tenha os filhos perto de você. Ah, pastor, mas às vezes eles me atrapalham. Claro que eles atrapalham, mas você educa mais pela presença do que pelo discurso. A sua presença perto do filho, perto da filha, isso que educa. Ele vai olhar para você, ele vai ver como você é. E ele vai querer, se ele admirar você, se esse filho, se essa filha sentir que você o ama, não basta você amar. Escuta isso. Não basta você amar. Você precisa amar na linguagem do seu filho. O seu filho precisa sentir que você ama. Ah, pastor, mas eu amo meu filho, eu pago estudos, eu dou roupa, eu dou tudo o que ele precisa. Para um pouquinho. O seu filho precisa saber, sentir que você ama. E sabe qual é a maneira em que a gente mais transmite amor? A gente transmite amor pelo tempo que a gente dedica aos filhos. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, então o pouquinho tempo que eu estou com o meu filho, com a minha filha, eu dedico um tempo de qualidade. Escuta, vou falar, não quero chatear você, mas eu quero dizer uma coisa com toda franqueza para você, para estar em paz diante de Deus. Não existe tempo de qualidade. Ou existe tempo dedicado aos filhos, ou você não dedica tempo aos filhos. Você não pode cozinhar um feijão com tempo de qualidade. Ou você cozinha o feijão, ou você queima o feijão. Não, eu não tenho tempo de cozinhar o feijão. Quanto tempo leva o feijão para cozinhar? 40 minutos. Eu não tenho tempo, vou cozinhar o feijão em 10 minutos. Então vou pôr um fogo de qualidade. Você queima o feijão, você não cozinha o feijão. O feijão para cozinhar tem que ser naquele fogo brando, constante e por tempo suficiente. Por tempo suficiente. Você precisa passar tempo na presença dos filhos. Leve os filhos para onde você for. Tenha os filhos a tiracolo. Tenha os filhos sempre perto de você. Ensine para os filhos que é bom estar perto de você. Se eu sou uma pessoa muito crítica, se eu sou uma pessoa que vive apontando os defeitos dos filhos, até para coisas mínimas, até para coisas que não fazem muito sentido, até para coisas que não vão afetar negativamente o caráter do filho, mas eu vivo criticando, vivo ranzinzando, sou uma pessoa amarga, posso falar a palavra? Sou uma pessoa chata, ninguém consegue ficar perto de mim? Então, os meus filhos não vão ter prazer na minha presença. E eles não vão querer me seguir, porque eles não me admiram. Os meus filhos me seguirão se eles me admirarem, se eles virem a Deus refletido na minha vida. Então eles me seguirão como eu sendo um modelo de Deus. Deus tem um chamado para você, para que você tome tempo para orar a cada dia, para que você tome tempo para estudar a palavra de Deus a cada dia,
para que, através do estudo da palavra de Deus, através da oração, você se torne um pai e uma mãe que seja um modelo de Deus para os seus filhos. E através de você, seus filhos conhecerão a Deus. E você será um instrumento de bênção para dentro da sua casa. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo programa.